Boa noite, meu nome é Fábio Alberti, sou aluno do curso de pós-graduação de redes de computadores da Estácio de Sá e eu venho apresentar a ferramenta Nmap para escanear hosts protegido por Firewall. Uma visão geral do trabalho é demonstrar o uso da ferramenta Nmap para análise do perímetro de rede, assim mesmo como hosts ou até mesmo computadores na rede de internet. Identificar pontos críticos para a elaboração de um firewall. O Nmap. O Nmap é um software livre que realiza port scan. É muito utilizado para avaliar a segurança de rede de computadores e para descobrir serviços ou servidores em uma rede de computadores. Segue o site do projeto. Fase 1. Mapeamento da rede. Esse é o comando mais simples que podemos aplicar com o Nmap, ou mais direto. Ele é feito um escaneamento através de tentativas de conexões TCP e enviando flags do tipo FIN, URG e PSH. É o scan mais simples e mais fácil de bloquear por firewall, como segue a regra que nós vamos aplicar. Vamos utilizar ferramentas Nmap para fazer análise do host. Primeiramente, vamos fazer uma análise da rede interna usando o IP 192.168.25.0/24. Vamos escanear. Pronto. A ferramenta Nmap ela é interessante porque ela nos dá uma visão mais completa de todo o resultado. O Nmap, ele pode ser, o Nmap pode ser utilizado via shell sem problema nenhum, das mesmas características, com o mesmo comando que eu estou aplicando aqui nesse campo. Porém aqui ele dá um resultado bem mais interessante. Ele me diz quais hosts que estão ativos e quais portas estão aplicadas em cada host especificamente, e os serviços que estão atribuídos a eles, certo? Bom, identificamos alguns hosts na rede. Deixa eu aplicar aqui, tirar a regra de firewall, porque a regra ela bloqueou a pesquisa em um IP que eu preciso. Como podemos identificar, ele encontrou vários IPs. Por exemplo, o 92.168.25.1, que é meu gateway, está com a porta 80 habilitada, a porta 2222 habilitada, e o host em questão é o IP 92.168.25.25, que ele tem várias portas habilitadas, a 22, a 84, a 3128, a 8080, a 8009, qual futuramente a gente vai falar com mais propriedades. Agora eu vou aplicar essa regra apenas a esse host 2525. Pronto, temos uma lista completa. Agora, seguindo a etapa a fase 1, nós vamos bloquear esse IP, esse tipo de escaneamento. Vamos aplicar o iptables-a, input, -p TCP, protocolo TCP, com as TCP flags all, fine, URG e PSH, usando o join drop. Vamos bloquear. Pronto. Vou aplicar aqui a regra e não vai acontecer nada. Podemos perceber no firewall que houve um incremento da regra. Isso quer dizer que os pacotes passaram por aqui e foram bloqueados. Vamos para a fase 2. Scan por ping scan. Bom, este comando ele utiliza ping e CMP para fazer a pesquisa, e ele troca a porta de origem com uma porta específica, uma arbitrária que você deseja alterar. No caso aqui eu optei por porta 80. Isso é apenas para enganar firewall e alguns tipos de IDS, certo? O comando nmap
menos SP, indica que é para fazer por ping scan, menos G, porta 80, porta de origem 80, data length 56. Por default, esse comando ele iria com o data length ou o tamanho do pacote como 0. Isso em alguns casos, em alguns tipos de firewall ou IDS, eles bloqueiam, eles mesmos fazem algum tipo de restrição. Então é interessante a gente aumentar. No caso aqui eu optei por 56, que é o tamanho de um pacote ICMP do Linux. Vamos aplicar a regra nos nossos amigos em Nmap. Escolher aqui a fase 2. Já demonstrou a regra aqui. E vamos aplicar. Bom, diferente da outra regra, essa regra não faz escaneamento, não faz o mapeamento das portas, ela apenas verifica se o host está ativo. Apenas analisa se o host está respondendo ou não, certo? Vamos para a fase 3. Scan por TCP ACK. Bom, essa forma de TCP de scan é muito parecida com a forma anterior, porém ela utiliza o envio de pacote TCP. Outro detalhe importante que nós podemos perceber aqui é que ele muda a porta de destino. Botamos para a porta 80. Isso faz com que realmente também alguns tipos de firewall e IDS sejam enganados por isso, tá? Mas especificamente nesse caso, o pacote ele vai com uma flag RST lá na frente do padrão de conexão. Já pulou o sign, já pulou o ACK, já pulou várias etapas, né, do handshake. E nesse caso ele não estabelece uma conexão com o servidor. Não tem conexão com o servidor. Qualquer tipo de retorno, tipo sign mais ACK ou RST, significa que existe um host ali. Essa é uma forma bastante completa e complexa de ser identificada, porque basicamente toda a porta online, toda a porta que está listada, ela passa por esse momento, né? Aqui segue o scan. Oh, desculpe, fase 3, scan por TCP ACK. Pronto. Também é uma forma de apenas reconhecer se o host está up ou está down. Então, portanto, nesse caso aqui, se você aplica aquela regrinha de bloqueia por ICMP, basicamente não tem função. Até seria um contraponto, né? O cara bloquear o ICMP, porque o ICMP é um pacote específico para identificação do host, se o host está ativo ou não está ativo, e não significa que ele seja um problema na rede, né? Um problema de segurança, algo parecido. A pessoa, se quiser, ela vai poder identificar de qualquer outra forma, a não ser que você não tenha nenhum tipo de serviço rodando nesse servidor. Apenas seja uma máquina que seja up lá e não tenha nenhuma porta publicada. Aí sim você tem alguma vantagem em bloquear o ICMP. Fase 4. Enganando. Agora nós vamos enganar nossos amigos firewall, né? E os IDS. Eu vou habilitar aqui o nosso Wireshark. Vou habilitar o Wireshark, que eu tinha esquecido de habilitar. E vamos aplicar essa regra. O que essa regra faz? Olha só que interessante. Essa regra ela é um stealth scan, faz um escaneamento invisível, que é a forma mais interessante de escanear, pois ela envia um pacote TCP do tipo flag sign ligada, ou seja, com apenas uma requisição de conexão. Ela inicia apenas a tentativa de conexão, né? Retornando qualquer coisa, ela diz que está ok. Nós temos a opção "-d", certo? Essa opção-d, ela faz uma lista de IPs, ela é uma lista de IPs,
e faz com que o Nmap envie vários pacotes com endereço de origem diferente do que é o meu endereço de origem. Importante para a gente enganar algum tipo de IDS ou mesmo firewall, né? E temos a opção "-pn" maiúsculo, que faz que não sejam enviados pacotes ICMP. Então ele não trabalha com pacote ICMP. Vamos lá no nosso amigo Zenmap e vamos botar o enganando aqui. Pronto, estou executando. Ah, que interessante. Podemos perceber nesse momento que o firewall está ativo ainda com aquela regra. Aquela regrinha está lá, certo? E não bloqueou. Eu consigo ver todas as portas aqui. Lembrando também que se eu colocar um /24 aí, 0/24, eu vou escanear todas as portas da rede. E se olharmos o Wireshark, vamos perceber que o nosso amigo Nmap, ele mandou uma carrada de pacotes com IP de origem diferente do que é o IP de destino. Percebam? Porta 8888. Imagina, o DNS do Google está mandando o pacote para o meu 2525. Engraçado, né? O 92.168.25.20, que é a minha máquina real, e o 200.200.1.1. Inclusive, se eu tivesse um IP 92.168.25.21 e tivesse colocado aqui, ele ia receber um pacote nesse sentido aqui, ó. Que aqui eu só recebi o do 2525 para o meu computador, que eu executei o comando Nmap. Esses aqui com certeza foram para algum lugar e não sei para onde foram. Perderam por aí. Entraram no TTL e morreram. Certo? Então isso aqui é interessante porque a IDS principalmente, ele trabalha com padrão, com raciocínio baseado em caso. Então ele identifica que um pacote que vem de um IP específico, muitas vezes por segundo, representa um scan, então pode representar um bloqueio. Aí no caso, ele não vai encontrar esse padrão, ele vai encontrar o IP 888, depois vai encontrar o 2520, depois vai encontrar o 200, 201, enfim, você pode colocar quantos IP você quiser. Isso faz com que o IDS não atue nesse caso. Perfeito? Vamos para a fase 5. Quem é do outro lado? Bom, essa parte é uma parte mais interessante, no sentido de que você está pesquisando o host em profundidade, né? Não em rede, em massa, mas em profundidade. Então eu vou utilizar a opção "-a" em cima do Stealth Scan. "-a", ela me demonstra, ela procura all, né? Procura tudo que eu encontrar, tudo que eu puder encontrar naquele host específico, ele vai me informar. Então vamos mudar aqui. Essa regra eu optei por não fazer um perfil, só para mostrar para vocês como podemos criar aqui. "-a", "-ss", 192.168.25.25. Essa regra é um pouco demorada. Ela faz uma série de requisições. Uma série de requisições, como você pode perceber aqui no nosso Wireshark. Ele tenta várias portas. Eu poderia fazer da mesma forma, mudando o endereço de origem. Poderia mudar. Aqui ele me retorna vários pacotes TCP. É um processo um pouco demorado, mas já me retornou aqui os dados que eu preciso. Vamos dar uma olhada nesse pacote que ele retornou. Vejam que ele me retorna o hostname, o IP, o horário que foi executado, a latência. Vamos pelas portas. Aqui percebam que ele executa a análise das portas, porém ele dá mais informação. Por exemplo, ele dá a versão do SSH que eu estou rodando na minha máquina. Tu imagina só, tu
pode pegar essa versão, jogar na internet e pesquisar qual tipo de vulnerabilidade que a versão do SSH está habilitado, existe, né? Quais os bugs que existem. Eu posso, através de um exploit, explorar esse problema, né? Eu tenho também aqui a Apache Tomcat, eu sei que é uma Apache Tomcat. Tem aqui a 3128, a porta HTTP de proxy. Ele já me diz aqui que o proxy está potencialmente aberto. Isso eu deixei de propósito para demonstrar que realmente ele faz algum tipo de pesquisa mais aprofundada, certo? Lembrando que a porta 84 é uma porta SSL, então aqui eu já não atuo, porque é bem difícil eu atuar sobre qualquer tipo de coisa. E o certificado, ele já me dá o nome do certificado, ó. Só que aqui eu criei de propósito um certificado falso, que é um call, então perfeito, não tem nada a informar. E eu tenho algumas outras informações. Claro que essas informações elas podem ser mais ou menos detalhistas, a partir do momento que você desejar, né? É importante lembrar que, olhando para esse texto aqui que eu tirei da rede, é que nós temos que ter cuidado principalmente com as versões dos aplicativos que nós colocamos na rede. Mantê-los sempre atualizados e, de preferência, sempre habilitar a não propagação da versão do aplicativo. Que isso aqui é possível através da própria configuração do aplicativo, não habilitar a propagação dele. Bom, era isso. O Nmap ele tem muito mais recurso que isso que eu estou mostrando, mas a princípio eu queria demonstrar rapidamente apenas alguns pontos específicos de alguns tipos de pesquisa que vocês podem brincar aí na sua rede. Podem fazer uma análise completa da sua rede, identificar alguns pontos que vocês acham necessários serem atuados, como bloquear um recurso, ou bloquear o target de uma versão de um aplicativo, ou simplesmente bloquear algumas portas para acesso à rede. Muitos desses ataques, desses rastreamentos, podem ser evitados via firewall, correto? Porém, muitos não conseguem, porque basicamente todos que envolvem TCP, eles pesquisam na porta 22, e se a porta 22 está habilitada para a rede interna, então vai retornar um sign, vai retornar um ACK e que a porta está listada, né? Como resolver isso? O interessante realmente é você habilitar firewall nas próprias máquinas hosts, né? Nos servidores, hoje em dia é interessante ter um firewall tão bom quanto existe no firewall de internet, é ter um firewall no próprio host que trabalha em cima desses serviços, e você limita a atuação do scan. Por exemplo, eu vou listar a porta 22 somente para a rede 192.168.25/24. Então isso já evita algum problema. E era isso que eu tinha a comentar. Qualquer dúvida, qualquer questão é só entrar em contato comigo. Agradeço a atenção de todos e tenham um bom curso aí. E até mais, até a próxima.